Olá, habitante do mundo do marketing, tudo bem? Seja bem-vindo ao seu portal especialista em inteligência estratégica, sempre com conteúdo para tomar decisão. Decisões essas que estão cada vez mais difíceis e já virou clichê, principalmente quando a gente olha para o cenário macroeconômico do país. Infelizmente, a gente está aí num momento de crise econômica e que muitas pessoas ficam perdidas, né? Sem saber o que fazer. Mas é por isso que a gente traz, como sempre aqui, eu já brinquei, nosso consultor para assuntos econômicos, o Ricardo Amorim, é um grande parceiro do Mundo Marketing, sempre nos atende para falar sobre cenários econômicos, o que esperar da economia para hoje, para amanhã, para depois da tempestade, como ele vai falar também na sequência. Primeiro, tudo bom, Ricardo? Tudo ótimo, é um enorme prazer estar com vocês aqui de novo, com o pessoal do mundo do marketing. A bola de cristal foi muito bem ilustrada, vamos ver se ela nos traz alguma coisa boa, se ela nos conta um pouquinho o que vem por aí. Pois é. Ricardo, a grande pergunta assim, de todo mundo, de 11 em cada 10 profissionais de marketing, empresários, CEOs, que a gente conversa, é ter alguma certeza, né? Saber o que vai acontecer. A gente já tem uma definição aí que vai mudar o governo, mas e a economia? O governo vai mudar no curto prazo. E a economia? Quando a gente vai ter uma mudança, até já tem alguma... Porque a gente sabe, né, que o cenário econômico está extremamente impactado pelo cenário político. Então, quando você acha que a gente vai ter alguma mudança e que mudança vai ser essa? Bom, em primeiro lugar, comecei brincando com a bola de cristal, e uma das razões é que, ultimamente, previsão econômica no Brasil é previsão sobre política. E o que eu aprendi nos últimos meses é que Deus criou os analistas políticos para nós, economistas, nos sentirmos melhores com as nossas previsões. Porque eles não acertam uma, é muito difícil prever política. Por que eu estou falando tudo isso? Porque no primeiro mandato do governo da presidente Dilma, foram gerados 3 grandes grupos de desequilíbrios macroeconômicos que, somados à própria crise política, geraram essa paralisia, essa recessão, que foi a mais grave, a mais profunda e mais longa que o Brasil teve nos últimos 115 anos. Agora, 2 desses desequilíbrios já ou estão resolvidos ou estão em vias de serem resolvidos. O primeiro deles é de contas externas. O grande problema aí foi que no primeiro mandato da presidente, a gente teve uma série de políticas econômicas que estimulavam o consumo, mas não estimulavam produção, e o resultado disso foi mais gente querendo comprar, mas a gente não teve investimento suficiente para produzir no Brasil o que as pessoas queriam comprar, fosse de produtos, fosse de serviços. E a única forma de equilibrar isso era trazendo de fora o que nós não estávamos fazendo no Brasil. Isso gerou um enorme desequilíbrio na nossa balança comercial, em particular de produtos manufaturados. Só para vocês terem uma ideia, quando o nosso ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, tomou posse há quase 9 anos, o Brasil tinha um superávit comercial na balança de produtos manufaturados de 10 bilhões de dólares. 8 anos depois, quando ele saiu, nós tínhamos um déficit de 110 bilhões de dólares. Isso tudo é indústria que já aconteceu no Brasil, geração de emprego, geração de desenvolvimento. Só que isso foi consequência de um cenário onde o real estava forte e o dólar estava baixo. O que aconteceu é que as preocupações com o Brasil acabaram fazendo com que muita gente resolvesse se proteger comprando dólares, e o preço do dólar é um preço como de qualquer outro produto. Ele é determinado por procura e por oferta. Quando a procura cresceu, o preço dele subiu. E com um dólar muito mais alto, a nossa balança comercial já começou a melhorar e muito, até porque a recessão também diminuiu as nossas importações, diminuiu o consumo e diminuiu importações. Resultado, esse ano a gente deve ter o maior superávit comercial da história na balança comercial. Então esse problema está resolvido. O segundo grande problema é a inflação, que mesmo trazendo produto de fora, a gente ainda tinha um desejo de consumo, lembrando que até talvez 3 anos atrás a gente tinha crescimento de empregos, crescimento de salários acima da inflação e crescimento de crédito. As pessoas podiam comprar mais. Elas iam às lojas e não encontravam os produtos, faltava produto. De novo, quando a gente tem mais procura do que oferta, os preços sobem. E a inflação começou a comer solta, até porque o governo tentou segurar na marra
até as eleições, um monte de preços que ele controlava, que foi o caso de gasolina, de energia elétrica, de ônibus, de metrô, até que passadas as eleições ele teve que soltar tudo de uma vez. Isso puxou ainda mais a inflação. A própria alta do dólar, que torna os produtos importados mais caros, também jogou a inflação mais para cima. A inflação comeu solta. A alta da inflação, por sua vez, exigiu uma alta de juros, porque não adianta as pessoas ganharem mais se o dinheiro compra menos. Então foi a alta de juros que foi o instrumento para segurar a inflação. E funciona. Tanto que já de uns 3 meses para cá, a inflação vem caindo e vem caindo bem, e isso deve continuar. Mas funciona porque causou uma enorme recessão. Então, como as pessoas estão comprando menos, as empresas têm mais dificuldades de vender e não podem subir os preços como subiam antes. Isso é que vai segurar a inflação. Mas, de qualquer forma, esse segundo problema da inflação está resolvido. Falta só o terceiro, que são as contas públicas. Aí entra a crise política. Porque você resolve o problema de desequilíbrio de contas públicas de 2 formas. A primeira é a mesma que você tem que resolver na sua casa, ou eu na minha, ou em qualquer empresa. A gente só tem uma opção, que é cortar gasto. Se a gente está gastando mais do que a gente ganha, a gente tem que reduzir os gastos. O governo tem essa, só que a presidente não gosta de cortar gasto. Ela gosta de governo grande, com muito dinheiro passando por ele, enfim. Então não é a linha da presidente. Aí sobra uma segunda. A segunda é aumentar os impostos, que ela até fez bastante no começo do primeiro mandato. Mas quando ela ainda necessitou aumentar mais, exatamente porque ela não fez a parte de corte de gastos com a profundidade que deveria, o Congresso, aí tinha que combinar com os russos, o Congresso virou para ela e falou, não. E nessa hora, travou tudo. Por isso é que a transição política importa, porque se a transição política trouxer 2 componentes, o primeiro, alguém que sabe que a parte mais importante do ajuste de contas públicas tem que vir de corte de gastos públicos, e toda a sinalização do Temer até agora é que ele tem clareza sobre isso. Em segundo lugar, que aí, tendo uma base de apoio política mais forte, o que faltar, consegue fazer via aumento de imposto, que tem que ser a parte menor, mas uma partezinha talvez sobre para isso. A gente coloca as contas públicas em ordem, colocando as contas públicas em ordem, a economia brasileira fica em ordem, a confiança volta, empresário confiante volta a investir, gera emprego, mais dinheiro no bolso, mais consumo, está criado o círculo virtuoso. O quando depende da quão rápido o novo governo Temer consegue retomar a confiança. Esse é o fator-chave. Legal. A gente tem aí uma década perdida já, mais que uma década. Nós vemos, índices, valores que era de 2012, né? Tipo, sabe, renda per capita, né? Que era de, sei lá, de 10 anos passados. Parece que o Brasil retrocedeu, né? Para você retroceder é fácil, agora para você avançar é muito mais difícil. A gente tem uma década perdida, menos, mais. Quando a gente vai voltar a ter, talvez, aquela euforia, não no mau sentido, mas no bom sentido, de que a gente era um país que estava dando certo? Olha, a gente já perdeu até, dependendo do indicador que você olhar, você perdeu um pouco menos ou um pouco mais do que uma década. Se a gente for olhar, por exemplo, em termos de produção da indústria, que foi um dos setores que mais sentiu, a gente regrediu mais de uma década. Se for olhar em renda per capita, praticamente uma década. Enfim, a regressão é gigantesca. O ponto fundamental é que aí é onde eu discordo um pouco. Dada o fato que nós regredimos, e não era tão fácil assim, a gente se esforçou muito, o governo fez um trabalho sensacional para regredir. Para ser mais específico, se eu pegar todo o continente americano, todos os países das Américas, desde que a presidente Dilma tomou posse, o Brasil não foi o país de pior desempenho, por uma única razão. Existe Chávez e Maduro na Venezuela. Com exceção da Venezuela, todos os outros países do continente americano tiveram um desempenho melhor que o brasileiro, que nos últimos 6 anos não teve crescimento do PIB nenhum. A gente está no mesmo, em termos de PIB, a gente está no nível de 6 anos atrás. O que isso, na prática, significa é que todas as vezes no passado, isso eu peguei dados desde 1900 para estudar, que a gente teve recessões longas e profundas como a atual, na sequência, ao contrário do que eram as expectativas, como hoje, que ficam muito negativas quando a gente vive esse tipo de momento, a gente tem na sequência crescimentos muito acelerados. Alguns anos depois, a média de crescimento do PIB trianual, ou seja, média de crescimento do PIB por 3 anos, costuma subir a níveis que, se a gente for pegar de 1900 para cá, foram de pelo menos 6% ao ano. Em alguns casos, muito mais do que isso. Por quê?
Porque a gente tem um período longo onde o crescimento despenca, porque a confiança despenca, os investimentos despencam. Basicamente, os empresários mandam para a gaveta os planos de investimento. Só que no caso brasileiro, a gente vive uma situação, particularmente no momento atual, muito benéfica, que o mundo você pode dividir em 3 grandes grupos de países. Você tem países desenvolvidos, que são mercados grandes, condições de negócios favoráveis, as regras do jogo são claras, o mercado funciona, só tem um probleminha. Eles crescem muito pouco. Há 15 anos, desde a entrada da China na Organização Mundial do Comércio, em dezembro de 2001, a média de crescimento desses países é só de 1,6% ao ano. E isso não deve mudar por uma série de razões. Segundo grupo, países emergentes. Esses crescem mais, ou pelo menos no caso brasileiro, tem o potencial de crescimento, que recentemente não foi verdade. Na época que você chamou de euforia, era. Eu vou chegar nisso daqui a pouco. E entre os emergentes, você pode dividir em 2 grupos. O grupo dos grandes países emergentes e o dos pequenos. Os pequenos são mais de 150 países que crescem muito, mas não fazem tanta diferença no resultado de grandes empresas. O segundo grupo, que o Brasil faz parte, é uma meia dúzia de países que não só tem potencial de crescimento, mas tem tamanho. É a China, a Índia, o Brasil, a Indonésia, forçando a barra para incluir a Rússia e o México, mas enfim. Por que importa? Se a gente for pegar, sei lá, no continente americano, pegando os países já de tamanho um pouquinho maior, o que cresceu um pouco mais foi a economia peruana. Só que a economia peruana, ela é do tamanho dos bairros do Jardins e do Itaim somados, na cidade de São Paulo. O Chile é uma economia maravilhosa, arrumadinha, mas ela é menor que a da cidade de São Paulo. Mesmo a Argentina é uma economia menor que a do estado de São Paulo. O que eu quero dizer é que uma empresa com intenção e pretensão de liderança global não pode se dar o luxo de não ter uma presença importante no Brasil. O que significa na prática? O que tem de empresa estrangeira e brasileira com o dedo no gatilho para investir no Brasil, considerando potencial de crescimento de longo prazo, considerando que o preço dos ativos no Brasil caiu muito por conta da crise, e para completar que a alta do dólar barateou mais ainda esses ativos para os estrangeiros, meu ponto é muito simples. Tudo que a gente não teve de investimento e geração de emprego nos últimos anos, retomando a confiança, eles voltam tudo de uma vez. E aí eles levam o pêndulo de um extremo para o extremo oposto. Isso que poderia criar daqui a alguns anos, obviamente não vai acontecer esse ano e nem no ano que vem, mas nos próximos anos, um círculo virtuoso que surpreenda em termos de crescimento. Mesmo que a gente não chegue na média de crescimento que eu falei que foi no passado, nos últimos 115 anos, que a gente não chegue a sustentar uma média de crescimento de 6% ao ano por 3 anos. Mas se a gente sustentar 4%, hoje não tem ninguém prevendo ou imaginando isso. E aí é que eu digo que você falou de certezas no começo. Eu não tenho certeza quando exatamente a recuperação vai começar. O que eu tenho certeza é que quando ela vier, ela vai surpreender pela força. Uhum. A gente não está considerando também, que você falou aí, o fator China, né? A gente tem os nossos problemas internos, mas a China tem o poder de mexer aí com o tabuleiro mundial em segundos, né? E que, com certeza, não só o Brasil, mas o mundo inteiro vai sofrer. E China, assim, nem bola de cristal descobre o que vai acontecer lá, né? Mas você tem razão. Agora, o interessante com relação à China é que nos últimos 2, 3 meses, houve uma preocupação muito grande com relação à China ao longo do último um ano e meio. Mas nos últimos 2, 3 meses, as sinalizações mais recentes são mais positivas. Aparentemente, a economia chinesa está se fortalecendo. Um dos sinais mais ou menos claros disso é que já vem acontecendo há alguns meses uma alta dos preços das commodities, das matérias-primas que o Brasil exporta, alimentos, metais, minerais, petróleo, tudo isso está subindo de preço, aparentemente por 2 razões. A primeira, que é a recuperação da China, e o segundo, que o dólar, mais recentemente, reverteu aquela tendência de alta e começou a cair no mundo inteiro. Não é só no Brasil que nos últimos meses o dólar vem caindo. Ele vem caindo no mundo inteiro. E, normalmente, movimentos de queda de dólar estão associados com alta dos preços das matérias-primas. Porque o que acontece é que, como o preço da matéria-prima é cotado em dólar no mercado internacional, quando o dólar se enfraquece em relação às outras moedas, as matérias-primas chegam mais baratas no resto do mundo inteiro. Imagina que tem uma determinada commodity que custa $10 e o dólar está valendo R$4. Ela custa no Brasil R$40. Quando o dólar cai para R$3,50, ela passou a custar R$35. A um preço mais baixo, a demanda por ela aumenta, o que leva a subir o preço dela em dólar. E isso, se esse movimento de alta de matérias-primas se sustentar, ele pode ser muito positivo para a economia brasileira,
que o Brasil é um grande exportador de matérias-primas e isso pode ser mais um fator para acelerar o crescimento brasileiro ao longo dos próximos anos. Por falar em demanda e essa questão de inflação também, você citou que o Brasil hoje tem uma demanda menor, né? Muito por conta de ter menos dinheiro, né? Você acredita que essa demanda, quando que a gente vai ter um aumento assim de demanda? Eu estou falando em termos gerais, mas, por exemplo, sei lá, construção civil, que tem baixado os preços, a gente está longe de viver uma bolha, ainda bem, né? Ao passo que o consumo de bens não duráveis tem a inflação subindo, a inflação atingiu muito essa categoria, mas o empresário, o profissional de marketing, ele precisa prever demanda, né? E como é que ele vai lançar um produto, como é que ele vai expandir se ele não sabe se essa demanda vai responder, né? Eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais nessa questão. Quando que a gente vai ter, eu sei que é difícil falar quando, mas assim, como que a gente pode ver que não só os empresários vão responder, mas as pessoas vão responder, né? Porque a gente está com uma taxa de desemprego chegando quase a 11%, as pessoas estão endividadas, os juros estão altíssimos, elas estão comprometidas, suas rendas estão comprometidas. Quando que a gente vai ter aí uma volta aí de um consumo um pouco maior em macro, dizendo, né? Olha, a minha impressão é que vai ser mais rápido do que as pessoas imaginam, isso por algumas razões. A primeira delas, bom, e primeiro a gente precisa separar um pouquinho, que há uma diferença importante, fundamentalmente quanto mais um setor é dependente de crédito e confiança, aliás, a própria palavra crédito vem da palavra confiança, a palavra crédito vem do latim credere, que é acreditar. Se não há confiança, o que acontece é que as pessoas não querem se endividar, não querem tomar mais dinheiro emprestado, porque elas não sabem se elas vão ter emprego para pagar isso depois, e, portanto, elas cancelam decisões de gastos, em particular, gastos grandes. Então, o setor que mais sente é o imobiliário, o segundo que mais sente é o automotivo. Esses dois setores ajoelharam nos últimos anos exatamente por conta desse processo. Esses, quando a recuperação vier, também serão os que vão ter a recuperação mais forte. Esses são os setores mais cíclicos. Em outras palavras, quando a coisa piora, piora mais para eles. Quando a coisa melhora, melhora mais para eles. Mas eles não vão ser os primeiros. Normalmente, quem sente menos no movimento de piora e começa a sentir antes a recuperação, são bens onde o gasto não é tão significativo. Porque isso, a pessoa fala, acho que está melhorando, mas ainda não tem tanta certeza, leva algum tempo até que a confiança venha com tudo. Então, inicialmente, o sujeito vai comprar mais iogurte, para depois, quer saber, vou comprar um sapato novo. E gradualmente ele retoma a confiança para bens de consumo de valor mais elevado. Mas tem alguns fatores importantes. Por exemplo, eu comentei com você que o dólar vem caindo no mundo inteiro. Se a gente somar aqui no Brasil, com um processo de transição política que aumenta a confiança, essa queda tende a ser bastante mais rápida, como tem sido recentemente, o dólar vem caindo bastante, a queda do dólar agora começa a baratear os produtos importados e, por sua vez, o importado entrando mais barato no Brasil, a inflação cai mais ainda. A inflação caindo vai acabar criando condições, e eu acho que é possível que isso aí vai depender, de novo, do ritmo de confiança, da retomada da confiança, mas há uma possibilidade de que a inflação caia em ritmo suficiente para ainda neste ano a gente começar a ter um processo de queda de juros. Caindo os juros e retomando a confiança, o crédito vai voltar. E a volta do crédito, por sua vez, impulsiona o consumo. Então, o meu ponto fundamental não é razoável a gente esperar que no mês que vem esteja tudo muito melhor, mas que ao longo dos próximos meses, ao longo em particular do segundo semestre, que a gente tem um segundo semestre já muito melhor do que foi o primeiro semestre do ponto de vista de consumo, é bastante razoável sim. E eu acho que a prova do pudim disso está na Argentina. Quando aconteceu a transição do governo da Cristina Kirchner para o Macri, não faz tanto tempo, e fundamentalmente mudou muito pouco até agora, e ao mesmo tempo mudou tudo, porque o que mudou foram as expectativas. E a partir de expectativas melhores, do lado dos empresários, você tem mais investimento e mais geração de emprego, o que
ajuda do lado de consumo, e do lado dos próprios consumidores, você também tem uma recuperação da confiança dos consumidores. Porque o que houve nos últimos anos é que a confiança tanto dos consumidores quanto dos empresários despencou em tudo quanto é setor. Empresário com medo do futuro não investe e não gera emprego. E, por sua vez, consumidor com medo do futuro não compra e não gera venda, que não gera resultado da empresa, que, por sua vez, não gera mais investimento e não gera emprego. Então, a gente tem vivido esse círculo vicioso que, para ser quebrado, exige uma retomada da confiança. Isso, aparentemente, está muito claro para o Temer, até pelas escolhas do que se vê de nomes de ministério e as pessoas com quem ele tem conversado, ficou muito claro que ele está buscando trazer gente que ajude a retomar a confiança. Tanto que, particularmente para o Ministério da Fazenda, fala-se em Henrique Confiança Meirelles. Já fiz uma vez, já peguei o Brasil numa situação muito complicada, fica tranquilo que eu faço de novo. Isso está implícito nesse nome, enfim, que está sendo o nome-chave de trazer confiança. Por outro lado, o Temer também tem clareza da importância de montar uma base de sustentação política forte, coisa que a Dilma não teve. Como é que ele está fazendo isso? Por um lado, ele traz o Romero Jucá para realmente trazer o PMDB, porque, em tese, você fala, não, o Temer já é do PMDB, só que o PMDB é um partido inteiro dividido, então vamos trazer de todo lado. Do outro, ele está buscando o Serra, para trazer o PSDB. Está buscando se aproximar dos outros lados do PSDB, porque o PSDB também é dividido. Tem 3 PSDBs, tem o do Serra, tem o do Alckmin e tem o do Aécio. Ele está conversando com todos. Então, se a gente juntar uma base de apoio político mais sólida com gente que tem peso, credibilidade e logo na largada, porque só isso não vai resolver, ele vai ter que trazer medidas concretas. Mas as medidas que têm sido faladas até agora, ventiladas, que se falam, reforma de Previdência, autonomia do Banco Central, mesmo reforma educacional, tem muita coisa que está sendo falada que é positiva, que é importante e que está na direção correta. Agora, só um último ponto, tá? Para as passadas boas intenções, que é o que ele falou até agora, a realidade, eu acho que tem uma parte que é fundamental, que é nossa opinião pública, nossa população. Porque se nós não cobrarmos do Temer e do Congresso, isso não anda. Então, a substituição da Dilma é o primeiro passo, mas as coisas não param por aí. Nem do ponto de vista de retomar a confiança e o crescimento, e nem do ponto de vista de lutar contra a corrupção. Quer dizer, tem muita gente a mais que tem que cair nessa história, começando pela liderança, pelo presidente da Câmara e do Senado. Uhum. E também mudanças estruturais, né? Como você já falou em outras conversas nossas, essa política baseada em consumo e não investir em infraestrutura, isso tudo vai chegar uma hora que a conta vai voltar de novo, né? A conta dos problemas que não foram resolvidos nos últimos 13 anos, que foi só uma política baseada em inchar Estado e não investir em infraestrutura conforme o Brasil precisa. Isso tudo, a conta vai voltar de novo, né? Eu acho até que você foi bonzinho quando você limitou a 13 anos. A história vai bem, mas lá para trás. Mas nos últimos 13 anos piorou muito, eu estou com você. E isso já está acontecendo, quer dizer. Agora, a contrapartida, e eu acho que esse é um ponto pouco explorado, uma das grandes oportunidades que tem o Temer é que, por um lado, as expectativas hoje são muito baixas, e é fácil surpreender para melhor quando as expectativas são baixas. Em segundo lugar, tem tanta coisa errada que resolver algumas já dá um grande impulso. Por exemplo, se a gente criar uma legislação que facilite investimento em infraestrutura, em primeiro lugar, porque acelere os processos de aprovações de obras que no Brasil são complicadíssimos, lentos, só isso já dá uma aceleração de crescimento no Brasil brutal. Dá para fazer. Não é tão complicado. Enfim, tem muita coisa que dá para ser feita. Só mais um ponto a respeito de expectativas, que eu acho que esse é um ponto importante. Quando eu comecei brincando, falando que as previsões políticas são complicadas, as econômicas também, elas são difíceis, sim. Mas tem um detalhe. Normalmente, a gente tende a errar nas previsões econômicas na mesma direção por algum tempo. Isso quer dizer, por algum tempo a gente fala as coisas estão tão ruins que elas não podem dar certo. E a gente acha que vai ser ruim e a coisa melhora, mas a gente não acredita. Ela continua melhorando e a gente não acredita. Ela continua melhorando. Depois que ela está melhorando há um tempo, a gente fala, agora chegou a nossa vez, é o país do futuro, chega a euforia, a gente vira a capa da Economist, é o Cristo que vai voar, provavelmente está no final do ciclo. Vale a mesma coisa para o ciclo negativo. Por que eu estou falando tudo isso? Eu fiz um estudo, eu peguei as expectativas de crescimento no Brasil em janeiro, para cada um dos anos,
para períodos equivalentes. Quer dizer, a Dilma está no governo há 5 anos e pouco, eu peguei os últimos 5 anos do governo. Deixa eu só te interromper. Esse estudo tem a ver com o livro? Tem a ver com o livro, quer dizer, eu... Então, o Ricardo Amorim está lançando agora, dia 17 de maio, em São Paulo, é o primeiro livro. É meu primeiro livro. Primeiro livro, Depois da Tempestade, o título, Depois da Tempestade, dia 17 em São Paulo e dia 19 no Rio de Janeiro. Certamente vocês vão saber o local, se ele vai poder falar. E também vai falar do que se trata o livro, né? Um pouco desse estudo que você fez. Vamos lá. O livro, inclusive, já está em pré-venda. Você entrando pelos sites das livrarias, você já consegue reservar o seu, garantir seu primeiro a estar com o livro na mão. E, de fato, lançamento em São Paulo, no dia 17, às 6h30 da tarde, na Livraria Cultura do Shopping Iguatemi, e no Rio de Janeiro, no dia 19, às 7 horas, na Livraria da Travessa. De fato, o estudo está no livro, e o que o estudo mostra é o seguinte: as surpresas econômicas vêm por algum tempo na mesma direção. Ao longo do governo Lula, com uma única exceção, que foi o final, que foi o ano de 2009, que foi por conta da crise global, que o Lula chamou de marolinha aqui, tsunami lá fora, onde a gente tinha uma expectativa e o que aconteceu foi pior. Em todos os outros anos, os últimos 5 anos, foi o período que eu peguei, o que a gente teve foi, havia uma expectativa em janeiro do ano seguinte a expectativa era melhor, em janeiro do outro ano era melhor ainda, a expectativa subindo. Em segundo lugar, em todos os anos, de novo, com exceção de 2009, em todos os anos a gente teve surpresas positivas. Ou seja, por exemplo, em 2006 a gente achava que cresceria 3,5%, cresceu 4%. 2007 e por aí vai. Todos os anos cresceu mais do que a gente achava, surpresas para melhor. A Dilma toma posse, acontece uma ligeira mudança. A partir daí, nos 6 anos, em todos os anos, as expectativas são piores do que um ano antes, e em todos os anos até agora, o crescimento foi pior do que as expectativas, ou nos 2 últimos anos, não é nem crescimento, é queda do PIB, mas maior até do que se achava que cairia. Então, onde eu quero chegar é que os ciclos, eles variam, eles não têm exatamente sempre a mesma duração, às vezes tem 4, 5, 6, 7 anos, mas esse aqui já é muito longo, e é muito provável que a gente esteja na hora da virada, onde a gente vai começar a se surpreender para melhor, e não para pior. E é provável que isso se sustente por alguns anos. E nesse meio tempo, isso só por conta do reequilíbrio do macroeconômico brasileiro. E nesse meio tempo, a gente tem que fazer todas as reformas estruturais para ganhar competitividade, para que o potencial de crescimento seja cada vez mais alto. Estamos falando de reforma da Previdência, trabalhista, tributária, ambiente de negócio, melhora de infraestrutura, melhora de educação, investimento em automação e por aí vai. Legal. Ricardo Amorim, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua didática aqui com os profissionais de marketing, que certamente vão poder planejar melhor daqui para frente. Porque a gente em 2015 o pessoal já refez mais de 10 vezes o plano, e esse ano está tudo na gaveta, esperando uma mudança, uma melhora para poder tirar os projetos da gaveta. Algumas, né? Sendo que as multinacionais estão com o pé no acelerador, como você falou. A respeito das multinacionais, eu tenho vários clientes, alguns brasileiros e outros multinacionais, com o dedo no gatilho para aumentar investimentos assim que houver uma sinalização clara de que a economia vai melhorar. Mas, por enquanto, é só o dedo no gatilho. Os que puxaram o gatilho realmente são muito poucos, mas muita gente com o dedo no gatilho. E esse é um dos fatores pelos quais aquela piora que a gente viveu nos últimos anos, ela acaba sendo revertida e indo na direção oposta de uma recuperação mais forte. Então, o que eu diria para os profissionais de marketing aguenta as pontas firmes por aí, há um bom tempo, quando vocês revêem previsões, para baixo, e vocês vão ter que fazer isso para cima por algum tempo. Vocês vão lembrar disso ao longo dos próximos anos. Legal, muito obrigado. Mais uma vez, Ricardo Amorim, obrigado também você, habitante do mundo do marketing, que esteve aqui com a gente, e mais esse hangout. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.